Meu chapa, ó, vapo, foi-se embora. E agora? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Lembrando o seguinte, viu? Canal da TNT Esportes agora tem também um canal de cortes das lives da Twitch. Tem muita coisa bacana lá, que são momentos que acontecem dentro do TNT Esportes Live, do Formigados Talk Show, do MFM, do Quem Quer Ser um Idiota, que é o mais novo programa da nossa Twitch. Inclusive, quem não segue aí, pode seguir lá, TNT Esportes BR, tá? twitch.tv/TNT Esportes BR. Agora a gente tem mais um canal, é tanto canal aqui, meu amigo, que eu não sei mais nem quantos são, tem que fazer uma contagem aí, é de Sola, é TNT Esportes, é canal de cortes, é games, e tem mais um monte por aí. Ó, Gerson foi negociado com o Olympique de Marseille e vai embora. Por enquanto é indefinitivo, né? Esse, inclusive, é o anúncio do Flamengo, que é uma negociação de fato, assim, não é uma possibilidade de retorno, um empréstimo, não. Vendeu e Gerson vai embora. E aí fica a pergunta, o Gerson é o jogador mais insubstituível desse Flamengo? Ele é um jogador que de fato não vai ter como o Flamengo repor, nem dentro do elenco, nem fora? Será que esse Flamengo dominador, dominante, vencedor, perde uma peça, perde um membro que de fato não vai ter como restaurar? E aí você pode estar pensando, mas esse programa não tá muito rubro-negro, não tá muito Flamengo? Não, porque a análise que a gente vai fazer aqui do Gerson, ela serve para o seu time também. Às vezes você olha para a sua equipe e fala, se meu time perder tal jogador, esquece. Só que a avaliação precisa levar em conta vários aspectos, né? O poder que esse cara tem exercendo a sua função, de fato o quanto ele entrega para o seu time, o quanto o time era antes e como o time ficou depois desse cara, como é que tá dentro do elenco para as peças conseguirem compor uma eventual ausência desse cara. Então pensa comigo, o Gerson é um cara que dificilmente ficou fora de jogos do Flamengo. O Flamengo não teve um plano para se preparar para a sua vida sem o Gerson. Então isso é um ponto muito importante, porque se a gente for lembrar outros jogadores que são fundamentais, seja Felipe Luiz, seja o Rodrigo Caio, seja o Diego Alves, seja o Gabriel, seja, por exemplo, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, próprio Arão. Em alguns momentos, esses caras estavam ou convocados, ou machucados, ou suspensos. Alguns aí até foram questionados como titulares, né? Por exemplo, o Diego Alves, e de fato ele perdeu posição em algum momento. E o time sobreviveu, o time encontrou soluções sem esses caras. O caso do Arão, que foi trazido para a zaga, fez surgir um Diego excelente, fazendo um outro papel, fazendo um papel muito bem, diga-se de passagem. Então o time se adaptou. O Flamengo tem ótimas adaptações. O Flamengo mostrou, por exemplo, tem uma enorme dificuldade para repor o Rafinha, né? O Rafinha foi embora lá quando foi para a Grécia, depois quase volta, acabou indo para o Grêmio, e até hoje a lateral direita do Flamengo não é algo 100% resolvido. O Isla, ele não é um dono da posição que você fala inquestionável, não é. O Isla é um cara que, dependendo de quem aparecer aí, se encontrasse uma solução, ele pode perfeitamente perder o lugar. O Felipe Luiz, esse é uma briga boa com o Gerson sobre insubstituível, porque apesar de você ter o Ramon, o Felipe Luiz hoje faz um outro papel, né? Ele com o Rogério, ele voltou a ser muito importante. Então assim, o Felipe Luiz é um cara que, apesar de ter um ótimo substituto, um cara que é incisivo, que o torcedor em algum momento, lembremos, quis até ver mais vezes como titular. O Ramon ainda adoro, mas não tá pronto para tirar o Felipe Luiz do time. Então assim, o Felipe Luiz, ele tá ali na turma dos quase intocáveis, como por exemplo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um cara muito difícil de substituir. Hoje isso ficou muito claro, né, que não tem ninguém à altura neste momento do Rodrigo Caio, e nem tem tantas peças assim no mercado para o Flamengo, numa eventual perda de um Rodrigo Caio, por exemplo, chegar lá e repor igual, né? O Flamengo, o Rogério conseguiu achar ali um Ilharão que resolveu situações, porque a zaga do Flamengo, fora o Rodrigo Caio, não tem ninguém inquestionável. Então o Rodrigo Caio, de fato, é um cara que também entra nessa briga. Diego Alves é um cara, de novo, perdeu a posição, como foi lembrado aqui em algum momento. Pagava um pau danado pro Hugo, que viveu partidas fantásticas na temporada passada, mas de fato ele é o dono da posição. Mas não acho que seja o maior dos problemas, né? Caso o Flamengo perdesse o Diego Alves, é algo sério, mas você já mostrou ali que consegue ter alguém
alguém que tem momentos e que de repente se recuperar a confiança, amadurecimento e tal, esse cara pode virar um titular absoluto. Tal. Nesse momento nem a segunda opção o Hugo é, mas não acho que o Diego Alves seja o maior dos problemas. O Isla tá muito claro que também não é. Arão, esse é um cara que fazendo um primeiro papel ou papel de zagueiro, eu acho que é possível que você encontre condições ali se um Thiago Maia voltar muito bem, enfim. O Diego mostrou que faz esse papel de primeiro homem muito bem, então o Arão também eu acho que não tá na casa dos insubstituíveis. Bruno Henrique já viveu momentos bem melhores. Hoje acho que o Bruno Henrique e Everton Ribeiro são caras que o torcedor até já questionou, né? O Everton Ribeiro, alguns perderam a paciência já com o Everton Ribeiro em alguns momentos, acho que de maneira exagerada, mas o Everton Ribeiro também, o time já funcionou sem ter o melhor Everton Ribeiro. O time já funcionou sem ter o melhor Bruno Henrique, né? Tem jogadores de lado ali que, na visão do Rogério, podem entregar, dependendo do contexto do jogo, situações que são muito interessantes. Inclusive, colocando para o lado de campo, para ter o Pedro como 9, o próprio Gabriel, que é o cara com os números mais estratosféricos aqui. A gente está falando de um jogador que tem mais de 100 participações em gols. Se a gente somar aí gols mais assistências, o Gabigol já está batendo aí mais de 110 participações diretas. É muita coisa em tão pouco tempo. Lembrando que são 111 participações, para ser mais específico, em 117 jogos. Então, basicamente, todo jogo o Gabriel participa de uma situação de gol. E aí você fala, mas tem o Pedro. De fato, para a camisa 9, tem o Pedro. Mas é um outro funcionamento de time, né? É completamente diferente o funcionamento do time com o Gabriel do que com o Pedro. O Pedro tem números que são muito bons também, só que o Gabriel sai da área, ajuda na pressão alta, o Gabriel acha nas assistências, mesmo que não seja a sua principal especialidade, mas a gente tá mostrando aqui que é um cara que já tá batendo quase 30 assistências nesse período de Flamengo, é muita coisa. Então o Gabriel, além de toda a identificação do time, entender que ali tem uma bola de segurança, então o Gabriel é toda hora muito acionado. Então o Gabriel eu vou deixar separado aqui numa prateleirinha pra gente discutir em relação a Gerson, porque também temos uma outra figura que tá nessa casa aí, que chama-se Arrascaeta. O Arrascaeta tem 116 jogos pelo Flamengo e 72 participações em gol. Nenhum jogador do meio campo cria tanto quanto o Arrascaeta. Ninguém depois do Gabriel nessa linha de frente acha tantas situações e é tão decisivo. Você pode falar até do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já viveu os seus melhores dias. O Arrascaeta, a impressão que tem é que nunca saiu do seu momento muito bom. E de fato o time não tem nenhuma peça que chegue próximo do Arrascaeta como arco e flecha. Nem o Everton Ribeiro, nem o próprio Bruno Henrique, né? Os números do Arrascaeta são assustadores. Então, assim, às vezes você acha que o Arrascaeta tá jogando mal e aí ele termina o jogo com um gol, 2 assistências. Ah, ele tá jogando mal, 1 gol, 1 assistência. Ah, jogou mal, 1 assistência. Mas é difícil o Arrascaeta passar em branco e olha que é um cara que, por uma questão de intensidade, muitas vezes é substituído, né? Então o time meio que entende também em algum momento que o Arrascaeta entrega tudo que dá e ali com 20, 15 minutos para acabar o jogo tem uma substituição. Isso foi muito comum com o Jorge Jesus. Então Arrascaeta e Gabriel se unem aí a Gerson como jogadores que são pilares desse time e que é muito difícil encontrar alternativas. Mas vamos lá, para a pergunta desse Polêmicas Vazias, se o Gerson é o jogador mais difícil de se substituir nesse Flamengo, a minha resposta é não. E aí vou chegar lá. O Flamengo pode contar com o retorno do Thiago Maia, que pode cumprir e já fez esse papel e faz muito bem de ritmo, de carimbar a bola, muito intenso na marcação e de errar muito pouco. O Diego, nesse papel de segundo homem, também entrega e entrega bem. Não é o nível do Gerson de preenchimento de campo, mas a mecânica do time pode se adaptar a uma ausência do Gerson com um preenchimento maior desse setor. E aí eu lembrando, por exemplo, quando o Jorginho, que hoje está no Chelsea, saiu do Napoli, e aí era um cara que parecia, não tem como substituir. À época, pensou-se o seguinte, se eu não tenho um Jorginho, eu vou precisar de um jogador e meio ou 2 para fazer esse papel. E aí o Alan acabava tendo suporte naquele Napoli para conseguir fazer esse papel e o Napoli sobreviveu à ausência do Jorginho. É difícil imaginar, por exemplo, o Napoli sem o Insigne, sem o Mertens com os números bons que tem. Mas era possível imaginar sem o Jorginho, que de novo não cumpre a mesma função do Gerson no Flamengo, mas houve uma adaptação e é possível haver essa adaptação numa escalação que tenha, por exemplo, Thiago Maia e Diego, que os dois juntos componham um Gerson e consigam fazer esse preenchimento de campo. Agora eu acho pouco provável que o Flamengo neste momento encontre uma solução para a ausência, por exemplo, do Gabriel. Ah, mas tem o Pedro, é completamente diferente a movimentação, dinâmica e opções. Então acho que o Gabriel e o Arrascaeta são os jogadores mais
mais insubstituíveis desse Flamengo, por participação direta, por poder de decisão, por característica de jogo e por produzirem toda hora. Acho o Gerson absurdo, mas, por exemplo, no mercado, se o Flamengo contratasse o Renato Augusto, acho que o Flamengo ia cair para cima, porque para mim o Renato Augusto é e sempre foi mais jogador que o Gerson, por mais que seja mais velho. Mas é um cara que preenche o mesmo setor de campo, pisa mais na área, decide mais jogo, é mais maduro, né, para as tomadas de decisão. Não tenho dúvida nenhuma que no Brasil ia deitar como deitou, por exemplo, no Corinthians de 2015. Então, o fato dele estar num mercado inferior do ponto de vista de ritmo, não tira do Renato Augusto toda a leitura que ele tem de jogo, que para mim é superior à do Gerson, por exemplo, mesmo com a idade avançada. Então, não acho, o Flamengo perde muito, né, além da identificação. Você tem a história do Vapo, né, do torcedor adorar o Coringa, isso é algo que não dá para medir, mas do ponto de vista tático e técnico, acho que o Flamengo tem peças no elenco, se empurrar o Diego para frente, um eventual retorno do Thiago Maia ou uma contratação, um reforço desses, o Flamengo consegue suprir a ausência do Gerson. Agora, Arrascaeta e Gabigol, que se eventualmente um dia saíssem, eu acho que ia ser muito difícil suprir a ausência agora e o peso ia ser gigante na participação direta e na conquista de pontos, né? O Gerson era absurdo, mas um caráter menos decisivo que esses dois. Então, nesse ponto, eu acho que Gerson não é mais insubstituível que Gabigol e Arrascaeta, por exemplo. Beleza? Deixa aí nos comentários se você concorda ou não, quem seria o seu jogador insubstituível desse Flamengo, ou quem seria o jogador insubstituível do seu time. E aí você bota aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo e compartilha o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, beleza? Nós estamos juntos. Um abraço, meu chapola.